Bom, pessoal, aproveitei que hoje sobrou um tempinho aqui no escritório, consegui trazer aqui o Ricardo Nogari, nosso CEO, para responder algumas perguntas, Ricardo. Tenho recebido muitas perguntas aqui no nosso Insta, canal do YouTube, no nosso LinkedIn, muitos diretores, gestores, líderes de grandes empresas, o nosso público, né? C-levels, pessoas que estão à frente aí, precisando do inglês todos os dias. E assim, ninguém melhor do que você hoje para responder para nós por que o profissional que está ali, o gestor, o líder, o diretor, o gerente que está conduzindo o projeto, a reunião, ainda trava na hora de falar. Por que a gente não consegue, sabe? A dúvida deles é a seguinte: por que mesmo sabendo alguma coisa no inglês, talvez até se preparando um pouquinho, ainda na hora dá aquela tela azul e a gente acaba travando? Perfeito, não, legal, Estela. O bom é que a gente conseguiu parar aqui para bater esse papo. Né? É tão corrido no dia a dia, mas vai ser legal compartilhar aqui. E assim, a resposta não é nada complicada, mas a gente precisa entender um pouquinho de como é que o brasileiro pensa, como é que o gestor, como é que os nossos alunos, quando começam aqui com a gente, pensam, como os diretores pensam, como os gerentes pensam, né, em relação ao idioma, porque isso tem uma influência muito grande na comunicação. Né? A maioria dos nossos alunos, quando chegam aqui, né, que são gerentes, são coordenadores, são diretores, né, são supervisores, enfim, chegam com crenças que eles carregaram durante muito tempo em relação ao idioma. Crenças que eles sempre acreditaram que, obviamente, era verdade, que não funcionam para fluência, funcionam para conhecimento teórico. Uma das crenças: Ricardo, eu preciso estudar muito para me tornar fluente. Outra crença: eu preciso saber muita gramática. Né? Eu preciso fazer mais exercício. Eu preciso me dedicar mais ao idioma. Eu preciso achar a metodologia correta. Enfim, chegam com um monte de... É porque a escola tradicional ensina dessa forma, né? Exato. Como o Brasil trata matéria de escola, né? Aqui no Brasil, como uma matéria escolar. E nós fomos educados no idioma assim. Como é que nós fomos educados? A ficar assistindo um professor dar aula, certo? Vamos falar de sistema educacional brasileiro. Exato. Não estou nem falando do idioma aqui. Nós fomos educados a ficar assistindo um professor dar aula, decorando de livros e apostilas. Tira uma nota para passar de ano. Tira uma nota, teoria, recebe a nota. E o tempo vai passando. E a gente fez isso a vida toda, até na faculdade. Presta atenção, eu tenho certeza de que quem está escutando aqui agora, a gente vai concordar. Né? Se a gente não tivesse se preocupado lá na época da faculdade em fazer um estágio, em começar a trabalhar logo cedo, hoje aqui no Brasil você sai com um canudo na mão, um analfabeto funcional. Porque não te prepara para o mercado. Exatamente. E o que as escolas de inglês fazem aí fora, os professores particulares, cursos gravados, imersões, intercâmbios, também não preparam os nossos alunos para o corporativo. Você entende que existe um abismo entre teoria e realidade? Não é mais gramática que vai deixar, né, um gestor mais fluente. Não é decorar regra. Não é repetir igual papagaio, não é ficar fazendo exercício. É porque hoje, com a inteligência artificial, para montar um e-mail, montar um pitch, para você se preparar... Hoje quem fala zero inglês, lê e escreve inglês. Não é uma demanda mais para quem está no corporativo. E é por isso que a gente entra no nosso treinamento que ganha muito tempo. Por quê? Qual o ponto que a gente já pega logo de cara? Na fala. Essa é a demanda principal. Mesmo um aluno começando do zero? Do zero. A gente sai da teoria e já vai para a prática. Porque muitas pessoas, Ricardo, até comentam lá no nosso Insta: eu preciso já ter uma base no inglês, eu já preciso ser um aluno nível básico para começar um módulo de business com vocês? Pensa assim, é um treinamento de inglês com foco e ênfase no corporativo. A gente vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente está desenvolvendo fala no aluno, nós estamos capacitando o nosso aluno para o corporativo, independente do nível. Obviamente, qual que é a maior base da pirâmide aqui no Brasil? Nível 0. E é aí que a gente começa. A maioria dos nossos alunos, quando chegam aqui, chegam em nível 0. E nós vamos fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Nós vamos capacitando os nossos alunos no inglês junto com o corporativo. Então é um combo que a gente vai, né, trabalhando desde muito cedo e ganhando muito tempo. Focando em fala primeiro. Né, o que você falou é verdade. Hoje quem fala zero inglês, lê e escreve. Quer dizer, não é uma demanda para quem está no corporativo mais. É porque a escola, de alguma forma, ela vai condicionando a nossa mente e a ideia é: eu preciso primeiro passar por uma escola tradicional, eu preciso primeiro ter um professor particular para ter o tempo dele só para mim, construir uma base e depois avançar para um módulo mais de business. Essa é a crença que a galera carrega, né? Porque assim, vamos pegar
A gente vê isso toda hora aqui Toda na empresa, hora, né, Estela? toda hora. Qual que é o kit do gestor, do líder quando chega aqui? Ele já passou por 2 ou 3 escolas de inglês, ele já passou por 2 ou 3, né, cursos gravados, por professores particulares. Só para você ter uma ideia, você sabe desse número, 20% aqui da Sim. nossa carteira já foi fazer intercâmbio para fora. Exato. Né? Já foram para o Canadá, já foram para a Inglaterra, já foram para os Estados Unidos, já foram para o Canadá. E cadê a galera que fala inglês? Né? Quer dizer, a gente entende que esse processo é um processo de experiência que os alunos tiveram lá atrás, que ajudou até certo ponto. Ajudou do lado teórico, não do lado prático. Né? A gente vê que a maioria dos nossos alunos que fizeram esse caminho de passar por todo esse processo que eu acabei de comentar, continuam em fluência muito mal. Né? O que a gente vê? Que eles vão bem no papel. Exatamente. Se eles precisarem fazer uma prova, escrever, ler, até eles se viram. E eles confundem isso com fluência, tá? Você fala, pô, Ricardo, mas eu leio bem, escrevo bem, por que eu me comunico mal? Porque leitura e escrita não tem nada a ver com fala. Quando a gente está lendo e escrevendo, Estela, o que a gente faz? Nós temos tempo. Você lê, você não entendeu alguma coisa, você vai buscar no IA, você vai buscar no Google, você tem um texto, né, para escrever, um e-mail, vamos imaginar, um e-mail para escrever, você coloca numa ferramenta para te ajudar, você apaga, volta, pensa, repensa. Consegue, né, estruturar você aquilo consegue estruturar. Forma, né? Agora, no espontâneo, como é que faz? No espontâneo, como é que faz? Exatamente. Então, assim, é uma série de pratos. E aí que entra a dificuldade que o brasileiro, né, que o profissional brasileiro, que o gestor, que o líder tem muita dificuldade de entender. São várias habilidades ao mesmo tempo que você tem que dominar. E que se uma delas pifar, a tua fala vai travar. E aí que entra a trava. Então, assim, ó, imagina só. Você tem que estar com o teu vocabulário bom. Você tem que estar com a tua pronúncia boa. Você tem que estar com o teu raciocínio rápido e com o teu listening alinhado. Imagina 4 pratos que você está equilibrando ao mesmo tempo. Se um desses pratos cai, tua fala trava. E trava rápido. Você não consegue levar uma conversa de 30 segundos se as habilidades não estiverem alinhadas. Agora, como é que ganha essas habilidades? Como é que eu saio da teoria e vou para a prática? Não tem outro jeito. É treinando, é dentro de uma metodologia ativa e é entendendo que você precisa mudar o seu jeito de pensar em relação ao idioma. O que mantém a maioria dos profissionais brasileiros travado em fala? Primeiro, metodologia errada. Passa a vida inteira consumindo teoria de escolas, de cursos gravados e de professores particulares. Né? Porque aqui no Brasil é assim. A questão não é o modelo que influencia. Ah, Ricardo, eu não me adapto com a aula em grupo. Eu prefiro aula particular. Isso tanto faz. Você pode escolher a metodologia que você quiser. Exatamente. Aliás, o estilo de aula que você quiser. Sim, a metodologia mesma. É uma metodologia passiva. Que você entra numa escola para consumir teoria. Você faz uma aula particular com um professor que está usando um livro. Exato. Que depois de 3 meses você tem dó de dispensá-lo porque virou teu amigo. As aulas são sempre repetidas, não tem um ritmo de desenvolvimento. O que mudou no teu desenvolvimento oral? Nada. Né? O que a gente precisa deixar a mensagem muito clara aqui para quem está nos escutando é o seguinte. Não é o tempo integral do professor com você, individual, numa aula particular, que vai destravar a tua fala. É justamente o contrário. Essa é uma outra crença que o brasileiro carrega, né? Ele acha que ele sozinho ele vai ter um rendimento melhor. Sim. Porque ele tem o tempo todo do professor. Pelo contrário, você tem que ter oportunidades de troca com pessoas, com profissionais do mesmo nível teu em comunicação com o mesmo objetivo, dentro de uma metodologia ativa, que te coloque numa posição de desenvolvimento, de construção. Só para você entender aqui, o pessoal, né, para ficar claro, pessoal, a nossa linha de metodologia de ensino. Então a gente não está falando de uma metodologia de ensino passiva, a gente está falando de uma metodologia de ensino ativa. Só aí a gente já começa a destravar o pessoal. Por quê? Desde a primeira aula nós estamos focando em fala. Pô, Ricardo, mas eu chego aqui em nível 0, como é que eu falo na primeira aula? O pouquinho que a gente está vendo, a gente já está aplicando em comunicação. Outro ponto importantíssimo de entender é o seguinte: o que acontece numa escola aí fora? O foco central é a estrutura gramatical e a escrita, certo? Sim, estruturas e toda aquela coisa burocrática, chata. Aquela bagagem que, na verdade, só quem vai ser um professor de inglês tem a necessidade de... E o que vai acontecendo ao longo do tempo? Vai traumatizando todo mundo. Vai gerando um monte de bloqueios ao ponto que o profissional brasileiro chega aqui fazendo terapia. Eu falei, Ricardo, eu tô fazendo terapia. Sim. Porque assim, eu sou extremamente capacitado na minha parte profissional
na minha parte técnica, mas eu tenho uma questão muito forte com o inglês. Não consigo me destravar, não consigo me comunicar. 90% das pessoas que chegam aqui. Sim. E a gente fica pensando aqui, você pensa a mesma coisa, já vi até você me comentando isso. Mas, pô, Ricardo, os caras fazem coisas muito mais complicadas do que falar inglês. Sim. A gente tem alunos aqui em áreas de TI, em áreas de engenharia, extremamente complexas. Exatamente. Que é muito mais complicado do que falar. Mas ele, ao longo do tempo, ele foi construindo um monstro dentro dele. E a metodologia errada, ela faz isso. Quanto mais você consome ela de maneira errada, mais ela te afasta da fluência. Sabe o que eles comentam? Assim, é igual buraco, né? Vai afundando, vai ficando pior. Quanto mais gramática você sabe, quanto mais teoria você domina, quanto mais exercício você faz, pior fica. Mais trava. Mais você trava porque e tem mais a você pensa pressão pra falar. também do dia a dia, porque o corporativo, um líder de uma grande multinacional, um diretor, um C-level, ele vai para uma reunião, a comunicação é o que eu falo em cada reunião que eu participo aqui. É muito mais do que você aprender o inglês ali como um idioma apenas, né? Porque nós não encaramos o inglês como uma matéria. O português é da mesma forma. Eu quero ver você ensinar um gringo que chega aqui no Brasil, senta do teu lado ali, como que você vai ensinar o português para ele? Eu não vou abrir um livro de literatura, de gramática, o pretérito, passado, perfeito, mais que perfeito. Eu vou ensinar ele na prática a se comunicar. Então, assim, o que eles comentam? Na hora que está sob pressão, que eu preciso defender uma ideia, me posicionar na minha comunicação em inglês, porque essa é uma ferramenta poderosa. Sim. E o C-Level não pode ficar sem. É ali que, sob pressão, as palavras somem e todo mundo trava. Porque ele está preocupado em decorar. Exatamente. Traduzir antes de falar. Traduzir antes de falar. E isso vem por falta de treino. Por falta de emocional. Né? Ele domina o assunto que ele tem que falar, mas ele se preocupa tanto em seguir o pitch que ele tem que fazer. Fica muito se qualquer coisa que saia fora do trilho, tira a concentração, dá tela azul, ele não consegue desenvolver a fala na hora. Isso só que se ganha com tempo e com treino. Né? Assim, se tornar fluente em inglês é um processo. Que se o aluno entender que se ele tiver na metodologia errada, ele não vai falar inglês nunca. E se ele tiver com a crença errada em relação ao idioma, também vai impedi-lo de falar. Inclusive, eu estou escrevendo um artigo sobre isso. Metodologias erradas versus crenças limitantes de líderes e gestores brasileiros. Porque a gente foi educado a vida inteira a pensar muito errado.